If you are at home and you're sitting on your couch and you are watching this right now, all I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time, and it's not about, it's not about winning, but what it's about is not giving up. If you have a dream, fight for it. There's a discipline for passion, and it's not about how many times you get rejected or but you fall down or you're beaten up. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. Thank you. Fala com a gente, galera. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E com essa boate, o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Lady Gaga e como ela se reinventou ao longo de sua carreira. Principalmente depois de arte pop, que foi sem dúvida um divisor de águas, às vezes tido como péssimo para a carreira dela, porque foi o álbum mais controverso que ela já lançou na sua história enquanto entertainer, mas pra gente ver o futuro, a gente gosta de dar uma olhada no passado e entender como é que a gente chegou lá, como é que ela se reinventou e como é que ela voltou ao topo de um lugar que ela nunca deveria ter saído. Mas antes, já dá uma focada aqui, se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, por favor, gente. Sim, é muito importante que vocês também comentem aqui e engajem esse vídeo bastante. E passa pros amiguinhos que queiram entender essa análise. A gente acha um pouco difícil vocês não saberem quem é Lady Gaga, mas a gente vai dar um leve resumo sobre quem ela é. Stephanie Joanne Angelina Germanotta, nascida em Nova York em 28 de março de 86, mais conhecida pelo nome artístico Lady Gaga, é uma cantora, compositora, atriz, produtora musical e empresária estadunidense. Ela é reconhecida pelas suas contribuições extravagantes diferentes à indústria da música através de sua moda, atuações e vídeos musicais. Em 2007, ela assinou com a Interscope Records e no início ali ela assinou para ser mais compositora e ela atuava nesse ramo mesmo. Até que um produtor chamado Akon viu a menina cantando e falou: gente, essa menina tem uma voz. Ela é o momento. Ela é o momento, ela tem que ser lançada como cantora. Não pode deixar ela só nos bastidores, não. E aí ele chamou ela pra assinar no próprio selo dele. Eis que nasce Lady Gaga, era Just Dance, tudo muito maravilhoso. Ela era um dos grandes nomes do pop ali em 2009. Todo mundo conhecendo ela, todo mundo vendo tanto que ela era diferente, extravagante. E o momento dela não parava. O lançamento de The Fame já tinha sido estrondoso, mas quando ela lançava The Fame Monster, com a era aí de Bad Romance, tudo que The Fame Monster acarretou, ela se tornou não só um dos nomes grandes do pop, que The Fame já tinha dado pra ela, como um dos grandes nomes da música mundial. Ela foi catapultada pro status de A-list, não tinha um lugar que você não ouvia os nomes Lady Gaga. Ela era matéria da Sônia Abrão, do Fantástico, dos Orkut da vida, dos Facebook, de todas as nossas conversas com os nossos amigos. Ela era o grande momento, os vestidos de carne, tudo que Lady Gaga falava e fazia. Ela era o centro das atenções do mundo todo. Ela era o grande nome de 2009, 2010. Então ela veio com seu terceiro álbum de estúdio, que foi o Born This Way, só pra continuar assim, né? Cerejinha do bolo. Só cerejinha do bolo, gente. Ela lançou um álbum que foi se tornando ainda maior do que o outro. Ela era o momento. Born This Way trouxe pra gente grandes singles. Além de Born This Way, nós temos Edge of Glory, Judas, nós temos You and I. São músicas que a gente escuta até hoje tocando em todos os lugares. Eu costumo dizer que são, tipo assim, marcos do audiovisual, sabe? Ela trouxe um estilo de fazer clipes pro YouTube, um estilo de produzir a sua arte que era muito fora da curva, sabe? Pra começar, acho que toda a persona dela de ter um stage name, que grande diva pop geralmente quase nunca tem, e todo o look da Lady Gaga e tudo que ela respirava, ela era arte em forma de ser humano, sabe? Ela respirava arte. E dava pra ver isso. Então, ela era tida como uma coisa, apesar de excêntrica, bem conceitual dentro do seu nicho. Até que toda essa era foi passando e, obviamente, quando uma era vai se findando, a gente já começa a preparar a outra era da nossa carreira enquanto diva pop que somos. E ela já começava a anunciar para os seus Little Monsters aí, né, o nascimento ou o início de uma era que se chamaria art pop, que nas próprias palavras dela na época seria talvez a empreitada mais ousada que ela tinha, tipo, abraçado desde então, que seria um reset cultural, basicamente. Era como ela vendia a ideia do que ela estava preparando para vir a ser o art pop. Só que quando o álbum foi lançado, ele gerou bastante controvérsia entre as críticas e inclusive entre os fãs da Lady Gaga, entre os próprios Little Monsters. O que é complicado, porque geralmente assim, a gente pode ter uma divisão ali de pensamento da crítica, mas o fandom quase sempre abraça tudo, né? E os Little Monsters se dividiram entre aqueles que não gostam muito do art pop e aqueles que amam o art pop e defendem e pedem justiça pro art pop desde 2013.
Quando a gente fala de flop, não dá pra dizer que a Lady Gaga foi flop, porque em nenhum momento da carreira dela essa mulher é flop. Tudo que ela toca vende muito. Mas em comparação aos outros trabalhos dela e o que a indústria já estava acostumado de ver ela entregando e performando, o art pop foi o que teve menor desempenho em vendas principalmente. O álbum vendeu 2 milhões de cópias no ano de 2013, que foi o ano que foi lançado, mas em questão de comparação, por exemplo, no álbum anterior dela, Born This Way, ela vendeu 2 milhões de cópias apenas nas 2 primeiras semanas de venda. Então isso foi uma coisa assim que a galera já denomina como flop, mas eu acho que qualquer pessoa na carreira gostaria de ter um flop com 2 milhões de vendas. Eu queria, meu sonho de vida, meu flop. 2 milhões de venda aí. Mas sim, já que estamos trabalhando com métricas da Lady Gaga, Sim. foi o grande flop da carreira dela? Talvez. E muito foi dividido também as opiniões quanto à qualidade dos singles. A galera não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali, qual que era a sonoridade que ela queria lançar, que era aquilo que ela queria pregar pros súditos. A galera ficou meio, não estamos entendendo qual que é a cara desse álbum. O single de estreia do Art Pop, o Applause, foi um single que pegou em um top 4 na Billboard Hot 100. Foi um single bem sucedido, teve muito radio play, muito stream, tocou bastante nas rádios, todo mundo sabe, conhece muito essa música, foi um dos grandes singles da carreira da Lady Gaga. Ainda assim, né, acompanhada aí de mixed reviews e do What You Want, por já ser o segundo single, a galera já tinha ouvido. Na hora que o álbum foi lançado, chegou a pegar o 13º lugar, mas ele não foi propriamente lançado como clipe. Aconteceu uma polêmica ao redor disso, que acabou que Guy, que foi o segundo single oficial em termos de clipe, a gente vai explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Quando foram lançadas as fotos teasers pra esse clipe, as fotos foram bem controversas. Ela tava ali, né, em posições um pouco sexuais com um outro homem. Esse homem, inclusive, era o R. Kelly, que estava na época com processos de abuso de menor. Então foi uma polêmica realmente gigantesca. A galera preferiu não lançar o clipe, deixar quieto mesmo. E esse foi um processo bem complicado, foi um processo meio difícil, porque eles tiveram que trazer outro single, que foi o Single Guy, que ficou ainda pior nas posições. Pegou uma posição 76 na Billboard. 76, isso não é Lady Gaga, sabe? Sim, isso não era Lady Gaga Não dos era. primórdios, não. Sim. E eles ainda se reinventaram pra fazer um clipe com um conceito bem diferente do que eles estavam acostumados. Eles fizeram tipo Guy, The Art Pop Film. É tipo um filme mesmo, é tipo um curta de 11 minutos ali, em que a música principal é Guy, mas tem um trechinho de algumas outras músicas do art pop também. Como na época vídeos longos não davam muito bem, principalmente vídeos musicais muito longos não se davam muito bem no YouTube, as visualizações ficaram bem baixas. E ela saiu em turnê com esse álbum, mas assim que a turnê acabou foi declarada oficialmente o fim da era art pop. Depois de tudo isso, gente, controvérsias envolvendo os singles, a baixa performance em termos de Lady Gaga numbers pra era art pop, toda a controvérsia, a divisão entre os próprios Little Monsters, entre a mídia, meio que virou um tabu tocar na era art pop. Ela nunca mais foi vista tocando na era art pop, tanto em entrevistas quanto em outras coisas, e ela começou um trabalho de desassociação a essa grande última era, meio Lady Gaga ortodoxa, que a gente tava vendo que era uma coisa mais excêntrica e tudo mais. Ela chegou até a dizer numa entrevista o seguinte, pincelando acerca da era art pop. Eu fiquei deprimida no final de 2013. Eu fiquei exausta de brigar com as pessoas. Eu não conseguia nem mais sentir meu coração batendo. Eu fiquei brava, cínica e senti uma tristeza profunda, como uma âncora me arrastando em todo lugar que eu ia. Eu não queria lutar mais. Eu não queria ter que me defender mais uma vez por alguém que mentiu pra mim. Ela descreveu sem dar muitos detalhes, mas dá pra entender nas entrelinhas que talvez ela tinha uma visão que a gravadora não deixou ela executar a cabo, e talvez ela não tenha sido ouvida na época, mas enfim, o nível de frustração que ela demonstrava nas poucas vezes que ela mencionou a era art pop era visível, era muito grande. A gente sabe que ao longo dessa era foi quando começou a intensificar essa coisa dessa fibromialgia que ela sofreu, então foi uma era muito complicada pra Lady Gaga, mas aí disso surgiu a renascença. Em 2014, ela lançaria um álbum que seria completamente diferente de tudo que ela já fez, um álbum de jazz, chamado Cheek to Cheek, junto com o Tony Bennett. Esse álbum, inclusive, ganhou um Grammy, e a galera começou a perceber que a Lady Gaga, ela conseguia trabalhar ali por estilos diferentes do que todo mundo estava acostumado. Ela realmente era muito versátil. Uma coisa que a Lady Gaga sempre expressou desde o início da carreira dela, que ela tinha essa vontade de mergulhar em tudo quanto era parte do audiovisual e de atuar, e que ela era uma artista muito além de só músicas pop, só que ela era tão excêntrica para os olhos daquela época, e uma figura tão única e singular, que o povo não botava tanta fé nisso, era quase que ela era descreditada, tipo, Sabe, é aquela louca do vestido de carne. e ela sempre, nunca brincou, tipo, eu respiro arte, eu sou arte. E ela começou a mostrar, finalmente, pra olhos leigos e não apoiadores, porque quem era Little Monster todo mundo já sabia,
na era Tic Tic Tic. Depois da era Tic Tic Tic, ela começou a realmente colocar o pezinho dela na atuação, que foi quando ela interpretou um papel em American Horror Story, que gerou pra ela uma aclamação gigantesca na crítica. Inclusive, ela foi indicada e ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz pra minissérie. Foi assim... Gente, que é isso? A Lady Gaga... Lady Gaga a atriz? desassociação dela daquela coisa Lady Gaga anos 2000 era bizarra. Sim, porque uma coisa que a Lady Gaga sempre gostou muito de fazer era atuar. Quando ela era mais nova, ela atuava em várias produções da escola dela e ela sempre foi muito apaixonada por atuar e por cantar. Mas desde que a carreira de cantora dela alavancou muito, ela deixou a atuação de lado. Sim. Agora que esse momento que ela tá tentando dar uma esfriada na imagem dela de cantora pop, tanto que ela lançou o álbum jazz, ela agora começou a influir na atuação e ela começou já arrombando o pé na porta, já se dando muito bem. E logo depois ela anunciaria o seu próximo álbum de estúdio, né? Um projeto solo, uma aventura como todas as outras. E dessa vez veio num álbum chamado Joanne. Gente, uma coisa muito singela, com músicas belíssimas, uma imagem stripped down. A gente não está acostumada a ver Lady Gaga em forma de Stephanie, por assim dizer. Sim. Sabe? Sem as perucas, sem as grandes produções, sem a maquiagem extravagante. Ela era só ela mesmo, né? Sim. E mostrando a voz maravilhosa que ela tem, a compositora de mão cheia que ela é, com letras um pouco mais centradas, não tão poéticas, uma coisa que trazia muito pra realidade. Tipo, nossa, tem um ser humano ali, sabe? Eu acho que a galera humanizou muito a Gaga nessa era, porque ela era quase que uma semideus, uma coisa assim, uma figura tão... sabe? Ela era Lady Gaga. Sim, a Lady e Gaga. ali, igual você falou, ela tava sendo a Stephanie. Sim. Mostrando pra gente realmente um lado muito humano dela. E que poderia dar muito errado, mas deu muito certo. A crítica amou, os fãs amaram, todo mundo abraçou em conjunto essa era. Poderia ser uma era que teria dado uma evasão muito grande nos fãs, porque a galera que tava ali desde o começo, raiz, estava ali pela Lady Gaga, e não por essa nova versão, não a Joanne, por assim dizer. E todo mundo amou, todo mundo abraçou. Foi um sucesso comercial, foi um sucesso de crítica. Esticando ainda mais, né, esse domínio dela por outros nichos da música. E em 2017 ela faria aquela apresentação que é considerada o auge da carreira de qualquer músico no mundo inteiro, que é participar do Super Bowl Halftime Show. E ela trouxe um show que relembraria todas as eras da música que ela já trouxe, não necessariamente preocupada em trazer, tipo, promover singles recentes. Então a gente conseguiu ver uma Lady Gaga de várias épocas pra trás, várias versões diferentes da Lady Gaga, mas o art pop ficou esquecido no rolê. Não teve a era art pop na apresentação do Super Bowl. Com tudo isso, sim, American Horror Story, a gente não tinha ficado 100% convencido que ela era uma puta de uma atriz. Com o próximo projeto dela, ela calaria a boca de todo mundo, e esse projeto seria A Star Is Born. Uma coisa muito interessante é que o Bradley Cooper, que foi a estrela do filme junto com ela, e também o diretor do filme, falou: gente, eu que sou tipo um galã de Hollywood, peguei tipo uma cantora pop e ninguém acreditava no nosso projeto, poderia ser a maior chacota e é tipo o filme do ano. Sabe? Ele resolveu dar uma chance pra ela, da mesma forma que deram uma chance pra ele se provar enquanto belíssimo diretor que ele é, e eles dois construíram um filme maravilhoso. É o 20º remake dessa saga. A gente já tinha visto essa história antes. Ela mais popularmente foi feita pela Barbra Streisand, né, nos anos mais antigos, mas a Lady Gaga deu o tom dela, o Bradley Cooper deu o tom dele, eles fizeram músicas originais, eles recontaram uma história que muitos de nós já conhecíamos, mas de uma forma totalmente singular e deles, trazendo o projeto pra ser uma coisa realmente deles. E deu muito certo. E a gente não precisa nem comentar tudo que Star Is Born gerou, né? Gente, ela foi indicada a melhor atriz pra esse filme. E ela ganhou o Oscar de melhor canção original por Shallow. Gente, ela tava mostrando pra gente que ela era tudo. Ela não era só uma grande cantora, ela era uma grande atriz de verdade. E nesse momento ela se tornou parte do grupo seleto de pessoas que conseguem êxito tanto na música quanto na atuação. São raras as pessoas que conseguem ter o sucesso igual nos dois ramos da arte. E ela é uma dessas pessoas. E ela tá a um prêmio, que no caso é o Tony Awards, de ganhar todos os grandes prêmios das academias ao redor do mundo, sabe? Vai, Gaga, a gente acredita até porque ela sempre expressou que ela tem muita vontade de molhar o pezinho ali no teatro. E, cara, essa mulher já é um teatro por si só, né? Ela já é arte por si só, então a gente sabe que ela vai ter êxito caso ela queira molhar o pé nessas águas também. E só pra gente não esquecer, gente, em 2016 ela foi a primeira artista a performar no Super Bowl, no Oscar e no Grammy no mesmo ano, gente. Assim... E agora, pra finalizar, assim, tipo, depois dessa desassociação bem feita da era art pop, tava todo mundo clamando, ok, a gente já conhece aí a Gaga que anda por outros nichos musicais, a gente conheceu finalmente a Stephanie, atriz, mas todo mundo quer ver de novo a Lady Gaga
pop, mainstream, exótica, louca. A gente quer ver um pouco dessa essência que colocou ela no mapa pra começo de conversa. Ela tava preparando um álbum novo e ele veio em forma de cromática e a Lady Gaga dos primórdios finalmente estava entre nós de novo. Sim, com singles como Stupid Love, Rain on Me, que inclusive ganhou o Grammy esse ano de melhor performance pop do grupo. E foi uma música que realmente revolucionou tudo com a parceria com a Ariana Grande. Os vocais das duas foram extremamente elogiados. E ela voltou novamente para o topo com o pop mainstream, convencional, eletrônico e a Lady Gaga louca que a gente sempre amou lá. Sim, a gente sempre venerou essa mulher e ela só calou a boca de todo mundo mostrando que ela era quem ela quer ser. Ela pode andar por qualquer outro nicho. Mas com tudo isso, né, gente, passado o tempo suficiente pra desassociar toda a imagem da era art pop, que era tão atrelada negativamente a ela, muitos dos próprios fãs começaram a subir hashtags e levantar, tipo assim, questionamentos de tipo, velho, a gente quer justiça pra essa era. Essa não foi uma era devidamente bem trabalhada da forma que a Lady Gaga queria, mas é uma era feita por ela, pensada por ela, que foi projetada por ela e que com certeza é um projeto que, pelo menos em determinado momento da carreira dela, foi muito especial. Então, não é um álbum tão ruim assim, não é um álbum que deveria receber tanto backlash assim. Então a galera começou a levantar em diversas fanbases, essa internet inteira, você tá vivo, você viu todo esse rebuliço. E depois de todo esse esforço dos Little Monsters pra tentar mostrar pra todo mundo que o art pop não era tão ruim quanto todo mundo pensava. Justiça pro art pop. Justiça pro art pop. O consumo desse álbum aumentou em mais de 400%. E a galera começou a realmente ver, cara, realmente o art pop não é ruim. Não é um álbum ruim quando todo mundo pensava na época. Inclusive, sites de crítica vieram refazer críticas mostrando que o art pop, na verdade, era só mal compreendido na época. Realmente é a nossa opinião. Sim. A Lady Gaga, ela veio à frente do tempo dela, entendeu? O álbum tá recebendo a aclamação que ele merece 8 anos depois do lançamento dele. Essa é a nossa opinião. A gente não acha que o art pop é um álbum ruim. A gente, pelo contrário, a gente acha que o art pop é um álbum belíssimo, muito, muito, muito bom. A gente só acha que talvez ele tenha sido lançado antes do tempo certo pra ele. Talvez o art pop hoje, no lugar até de cromática, seria tipo... Sabe? Aclamadíssimo. Tal qual cromática foi, e com razão, porque a Lady Gaga não faz projetos ruins, ela não encosta em coisas que vão ser ruins. A Lady Gaga é o momento, ela está sendo o momento há mais de uma década, não é à toa. Ela sempre vai ser essa mulher irreverente, interessante de assistir, muito diferente, e ela é muito jovem ainda, ela tem muito mais pra nos mostrar, sabe? Sim. A gente ama muito ela, a gente admira ela muito como artista, como pessoa, como mulher. Ela sempre teve uma luta muito grande em prol dos LGBTQIA+, das mulheres, do feminismo, de várias outras coisas, né? Tipo, levantar a voz em prol, tipo, de imigrantes e tudo mais. Então ela é uma mulher muito especial e a arte dela só comprova o ser humano maravilhoso que ela é, e justiça pro art pop, gente. Justiça pro art pop. E com toda essa repercussão, a galera tem pedido aí pra Lady Gaga trazer um volume 2 do art pop, que a galera tem esperado há um tempo já, até, só que ninguém achou que seria possível isso acontecer. Mas agora, com todo esse reavivamento, a galera tem falado bastante, enchido o saco da Lady Gaga, enchido o saco dos produtores dela pra trazerem isso. E depois de toda essa repercussão, ela veio a público pra endereçar isso tudo e ela disse o seguinte: a petição Buy Art Pop on iTunes para o volume 2 inspirou um calor tremendo no meu coração. Fazer este álbum foi como uma cirurgia cardíaca. Eu estava desesperada, com dor, e derramei meu coração na música eletrônica, que bateu mais forte do que qualquer droga que pude encontrar. Eu desmoronei depois de lançar esse álbum. Obrigada por celebrar algo que antes parecia destruição. Sempre acreditamos que ele estava à frente de seu tempo. Anos depois, às vezes, os artistas sabem. E também os Little Monsters. E o que vocês acham do art pop? Vocês acham que é um álbum ruim, que é um álbum mediano, ou que realmente foi injustiçado na época, que ele merece ter justiça e ser aclamado hoje em dia? Mas independente da sua opinião sobre o art pop, o que a gente tem que concordar aqui, que a jornada nada medíocre dela de se reinventar foi incrível e que ela conseguiu colocar o nome dela no mapa pra sempre. Continua sendo os maiores marcos da música, essa reinvenção da Lady Gaga. E a gente acha que o art pop pode vir a ser um dos álbuns póstumos, né? Melhores compreendidos e que na época, né? Mas geralmente os grandes pensadores não encontram sucesso na sua época. É sempre um sucesso póstumo e talvez o art pop seja um desses sucessos. Então é isso, gente. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui. Conta a sua experiência acerca do art pop. Na época você não gostava, hoje você gosta, ou você sempre já gostou de cara e militava sobre. Conta pra gente que a gente quer ler. Sim, gente. Ai, a gente amou muito fazer esse vídeo. A Lady Gaga é a minha artista, das grandes artistas pop preferida. E fazer esse vídeo foi tudo pra mim. Porque eu amo ela, eu amo art pop, eu amo tudo que essa mulher faz. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau.